que é criar uma cultura em um time de vendas? Boa. Bom, a gente está muito acostumado de falar, né, da cultura empresarial. É uma palavra meio enigmática, né? Mas a cultura nada mais é do que é um conjunto de normas, de diretrizes, de comportamentos que são esperados dos funcionários, das pessoas que fazem parte daquela empresa, né? Então, aqui na RD, a gente já tem desde o início, isso muito, muito antes da RD estar do tamanho que é hoje. A RD sempre se preocupou muito em ter isso documentado, em saber quais são os valores que regem todas as tomadas de decisão da empresa, todas as contratações. Então, a gente tem hoje ali 5, 6 valores, que são os valores da cultura da RD, e isso é propagado constantemente entre os funcionários, entre as lideranças. A gente valoriza as pessoas que exercem aqueles valores do Culture Code, e a gente vai fazendo com que a gente vai moldando o comportamento que a gente espera dos nossos funcionários de acordo com essa diretriz máxima da cultura. E quando a gente entra numa cultura em vendas, né, por que eu tenho que me preocupar com uma cultura num time de vendas se eu já estou numa empresa que tem uma cultura e os valores bem definidos? É porque a gente sabe que o time de vendas ele tem um monte de particularidade, né? Vendedor não é fácil, né? A gente está em casa aqui, a gente pode falar. Vendedor não é fácil, então a gente tem que adaptar essa cultura, ter essa cultura base da empresa, mas adaptada com os rituais que um time de vendas tem, com as atitudes que a gente tem no time de vendas, com a personalidade das pessoas que a gente espera ter no nosso time de vendas para tocar o bumbo e para a gente atingir os resultados que a gente precisa. Você falou 6 valores, né? Você acha que para você criar a cultura, um dos pilares é você ter esses valores definidos? Sim, eu vejo que o pontapé inicial para a gente criar uma cultura, né, e também em vendas, né, não deixa de ser uma cultura. Primeiro, a gente tem que ter uma missão e um propósito claro, né? E dentro dessa missão, a gente construir quais são os nossos valores. E por que isso? Porque é nesse momento, assim, a gente está todo o time focado, olhando para um objetivo comum, com um senso de pertencimento, é o que vai fazer o time ficar motivado, engajado para bater meta, mesmo quando a gente está passando por um momento difícil. Porque a gente sabe que vendedor e time de vendas passa por momentos de oscilação de resultados, isso acontece. Então, como que a gente faz com que o time todo esteja focado, esteja engajado em entregar o seu resultado, mesmo quando a gente está passando por uma fase ruim, mesmo quando a gente não está entregando resultado? E se eu não tenho um propósito maior, um impacto maior que eu vou causar, deixa para lá então. Quem sabe eu vou buscar uma outra empresa que é mais fácil de atingir a meta e vai me trazer um resultado melhor. A gente acaba perdendo algumas das pessoas do nosso time. E na hora de você fazer o recrutamento e seleção do vendedor, você mensura esses valores? Eu entendi que missão e visão vai ser muito da empresa. Você não vai, me corrija se eu estiver errado, por favor, você não vai tirar a missão e visão, vai ser diferente da empresa, do time comercial. Agora, os valores eu percebi que é uma coisa mais exclusiva do time de vendas, certo? Exatamente. A gente tem uma missão do nosso time de vendas também, tá? Paralela à missão da RD, vamos dizer assim. Então, a gente construiu essa missão a muitas mãos ali e toda a nossa reunião de virada de mês, que a gente é um momento onde a gente está com todos os nossos vendedores, toda a nossa área de venda juntos, a gente abre a reunião lendo a missão e o nosso propósito todas as vezes. Toda reunião. Legal, o pessoal já sabe. E aí, gente, o que vem agora é a missão. Porque não adianta a gente escrever numa folha bonita ou em qualquer lugar e a gente não falar sobre ela. Né? Eu vejo que esse é um dos grandes diferenciais. E principalmente, né, a gente como liderança, a liderança ela tem um papel de ser essa guardiã da cultura. Né? Então, é nosso papel reforçar e evangelizar mesmo essa missão, evangelizar o que a gente busca para que seja verídico, né? Senão vai ficar um discurso descolado da realidade e daí não faz sentido. E no caso a missão e a visão ela vai estar dentro do playbook, porque tem que ser uma coisa muito... cheguei na RD, eu vou aprender a missão e visão da RD e principalmente do time que eu vou trabalhar. E aí eu volto a perguntar, né? No caso de valores, você cruza isso no processo de recrutamento e seleção? Sim.
E eu digo que isso é um dos pilares mais difíceis, assim, da gente identificar num processo de recrutamento e seleção. Porque técnica de vendas, spin selling, todas essas metodologias, né, se a pessoa quiser, ela aprende. A gente tem aí muito curso, muito conteúdo. Nós, né, vocês, a gente tem muito conteúdo disponível no mercado. A gente aqui na RD tem um processo intensivo de treinamento dos nossos vendedores. Então, se a pessoa quer, ela aprende. Ela pode não ser a melhor vendedora tecnicamente, mas ela tem que ter algumas características que fazem parte dos nossos valores, que são importantes. Então, o que a gente busca? A gente busca, por exemplo, pessoas, vendedores que são disciplinadas. Disciplina tem que fazer parte, mas tem que ser mesmo, porque a gente sabe que não é fácil, né, o dia a dia de vendas. E se a pessoa não é disciplinada o suficiente, ela vai, né, um dia ela vai produzir mais, um dia ela vai produzir menos, e consequentemente vai ter mês que ela vai bater meta, vai ter mês que ela não vai bater meta. Isso a gente não tolera, a gente quer disciplina. A gente quer pessoas que sejam aceleradas, isso está lá na nossa missão também. Aceleradas? Acelerada, porque não dá para vendedor ficar esperando a meta e os leads caírem no colo, né? O marketing, a gente aqui, quem trabalha com inbound marketing, a gente espera, né, receber leads qualificados todos os meses, mas nem sempre a gente consegue. Ah, não bati meta porque o marketing não mandou oportunidade qualificada. Não. Ai de quem dá essa desculpa. Então, você tem que ser acelerado porque você tem que ir atrás, você tem que buscar. Né? O nosso diretor, o Gustavo Broilo, ele participou aqui também, né? Ele sempre diz assim, você nunca fez tudo que você poderia ter feito. E essa é a frase que ele diz pra gente todo último dia do mês, a mensagem motivacional dele é: você nunca fez tudo que você poderia ter feito. E realmente, né, a gente recebeu um não, mas o que a gente pode fazer de diferente? O que eu posso ir atrás? O que eu posso buscar? Quem que eu posso chamar para agregar na minha negociação? Que outro compelling eu posso oferecer? Então, a pessoa ela tem que estar acelerada, ela tem que estar incomodada com aquele resultado, ou principalmente com aquele não atingimento de resultado. E ela tem que ser colaborativa. Colaborativa. A gente sabe também, né, que vendedor... Geralmente é competitivo, né? Ele é competitivo, tende a ser uma pessoa solitária, eu quero entregar a minha meta... Tchau. E tchau, né? Tô fazendo meu trabalho, é para isso que eu sou pago. Mas, para nós, na nossa cultura, do nosso time de vendas, a gente quer que o vendedor, ele bata a sua meta, entregue o seu resultado, mas a gente espera dele que ele colabore com o seu time. Que ele, por exemplo, participe de uma call com seu colega para passar um feedback, ou que ele participe de uma negociação para ajudar aquela pessoa que está com dificuldade e já ouviu um não daquele cliente pela primeira vez. Eu espero que ele passe feedback para a gente melhorar o nosso processo e que ele construa esse processo também. Então, esses valores a gente busca, são coisas que então a gente procura faz perguntas para entender na nossa entrevista, antes de recrutar a pessoa, se ela tem esses valores, se ela tem essas atitudes, na verdade, muito mais do que a técnica de vendas. Porque se ela tem isso, ela, consequentemente, ela vai dar um jeito de aprender o que é spin selling e vai conseguir fazer uma melhor negociação. Porque é mais fácil ensinar o spin selling para um cara disciplinado, né, acelerado, do que você disciplinar uma pessoa que já sabe spin selling, né? Não adianta. Ela não muda, porque faz parte da personalidade da pessoa, né? E a gente fica tentando dar coaching, muda, enfim. A pessoa dá um pico, bate meta, mas depois ela vai cair novamente. Olha só. E olha, não deve ser uma tarefa fácil você criar essas perguntas, né, para você fazer no recrutamento de seleção, porque, querendo ou não, a pessoa que está sendo entrevistada, ela está se vendendo para você. Exatamente. Então ela está a todo momento querendo dar a resposta certa, né? Dar a resposta certa. Mas aí, no caso da colaboração versus o competitivo, muitas vezes o vendedor, se não estudou a empresa antes da entrevista, né, ele responde que ele é competitivo porque ele acredita que é o certo. Que é o certo. Né? Isso quando o vendedor está nessa pegada de querer dar a resposta certa ao invés de falar como ele é, né? Então, às vezes, a gente é colaborativo. Na entrevista, eu acho que eu tenho que falar que eu sou competitivo porque eu quero a vaga e eu acabo depondo contra mim por não dizer a verdade. Né? Então, você que está ouvindo, né, seja verdadeiro na entrevista, né? Porque muitas vezes vai ser isso que vai fazer você entrar. E a gente percebe quando a pessoa está sendo verdadeira e quando a pessoa está dando um monte de resposta pronta. Sim. Né? E daí a gente vai perguntando, aqui a gente vai perguntando caso do dia a dia,
como que é a sua rotina, né? O que você mais valorizava na sua empresa anterior, que feedback, né, enfim, que você recebeu, que te ajudou a melhorar. E daí, nessas perguntas mais do dia a dia ali, a gente vai conseguindo filtrar. Mas é difícil. E a gente tem uma parte na nossa audiência, né, que, assim, pode ser que seja a primeira vez que a pessoa está escutando sobre cultura em um time de vendas. Né? Cultura empresarial é muito falado. E provavelmente a pessoa deve estar se perguntando, poxa, que legal isso, eu entendeu, eu queria, mas como é que ela pode criar dela? Como é que ela pode olhar para a equipe dela, que às vezes são duas pessoas, às vezes eu tenho um vendedor, estou contratando o outro. Como é que ela pode criar a cultura dela? Boa. Eu começaria por essa missão e por esse propósito, né, esses valores, que é definir exatamente quais são as características, as atitudes que você quer, os comportamentos que você espera daquele time, seja um time grande, seja um time pequeno. Mas vocês têm que estar em sintonia, né? Independente se são duas pessoas, se é você e uma pessoa que está começando agora, vocês têm que estar em sintonia com o mesmo mindset, querendo entregar mais, né? Ou independente de qual vai ser o resultado que vocês esperam ali, qual é a missão que vocês têm ali para aquele momento. Então, pensar nisso. Criar um outro ponto é criar um ambiente, né, de confiança e transparência. Por que isso? Né? Porque se a gente está realmente criando uma cultura, a cultura ela tem que ser verdadeira. Independente da empresa, do time de vendas, ela tem que ser verdadeira. Então, a gente tem que ter conversas difíceis, seja o líder, né, passar um feedback difícil para o liderado, seja o liderado passar um feedback difícil para o líder, passar um ponto de vista, algo que está acontecendo, né, que poderia ser melhor, enfim. Ter essas conversas transparentes e desafiadoras, que não é fácil ter esse tipo de conversa muitas vezes, e é natural a gente se esquivar. Né? A gente observa um comportamento de, mas, poxa, eu estou com tantas outras coisas na minha cabeça agora, né? Acho que foi um caso isolado, vai melhorar sozinho. Se você está sentindo isso, passa esse feedback, tenha essa conversa, porque são nesses momentos de vulnerabilidade, né? E aqui outro ponto, não tenha medo de expor a sua vulnerabilidade, né? Você como líder, você como vendedor, não tenha medo de expor essa vulnerabilidade, porque são nesses momentos que a gente vai criando essa confiança, a gente vai criando esse trust, esse ambiente de transparência que vai fazer com que a cultura e com o que vocês vão estar fazendo realmente faça sentido, né? E, cara, eu acho que um dos pontos principais para você criar a cultura no time é você ser exemplo da cultura, né? Tem muita empresa que visão, missão, valores, a agência de marketing, não é nem o marketing interno, né? A agência escreveu o que seria bonito para o posicionamento, né? E assim, ninguém dentro da empresa está vivendo aquilo, né? É muito comum, né? Ser um papel na parede ali, e não é o comportamento da galera, né? Então, você ser exemplo do que você quer passar para o time, né, é mais forte do que o papel, né? O papel, ele aceita qualquer coisa, né? Agora, né, ela falou, poxa, disciplina, né, esse negócio, né, de ser acelerado e tal, né? Cara, se o líder não é disciplinado, né, não faz o negócio sempre da mesma forma, não cumpre os rituais, as rotinas, o time vai querer compartilhar do negócio, tipo, poxa, somos uma equipe disciplinada, se o líder não está sendo, né? Se o líder está procrastinando, se o líder está deixando, né, as petecas caírem e tal, o time se sente à vontade de, às vezes, cometer a mesma atividade ali, né, acontece e tal. Fica uma coisa esquisita, né? O gestor, ele tem, né, um super teto de vidro, né? Ser líder é um lugar super exposto, né? Você precisa ser exemplo e às vezes é difícil, né? É complicado. Só que a equipe está o tempo inteiro de canto de olho olhando para o seu comportamento, né? Exatamente. Porque se ele cobra isso da equipe, ele precisa mostrar que é possível executar, né? E falou num ponto super importante, né? O líder, ele tem esse poder de influenciar o comportamento do time.
E esse é um ponto super interessante e estratégico numa cultura de vendas, né? Não adianta a gente falar sobre comportamento, sobre valores, a gente precisa trazer clientes que sejam alinhados, a gente tem que fazer uma venda alinhada e tudo mais, se a única coisa que você reconhece é o número final e é o resultado, o maior número de receita, de clientes e tudo mais. O salário do vendedor, ele geralmente, né, em quase todas as empresas, ele já é moldado para valorizar o reconhecimento da meta individual dele, né? Então, quanto mais receita ele traz, mais ele ganha de salário e é isso, né? Salário, ele driva, né, o comportamento das pessoas. Então, isso vai ser o macro. Como que você, líder, também valoriza outras coisas que são tão importantes quanto o resultado final, né? Então, aqui, por exemplo, todos aqueles coisas bonitas que a gente colocou definiu que era importante, que a gente queria como pilar, o que vai ser o nosso objetivo para esse ano, para esse semestre, a gente como líder, a gente tem que constantemente estar relembrando o time, e eu acho que a melhor forma da gente fazer isso é parabenizando as pessoas que estão fazendo isso bem, mesmo com pequenas coisas. Então, por exemplo, se eu valorizo uma cultura colaborativa e se eu sei que uma pessoa participou da call de outra e eles fecharam um negócio juntos, eu como líder, o que eu faço? Eu vou no grupo do WhatsApp ou numa reunião e digo, gente, parabéns, olha só, o fulano e o ciclano entraram numa reunião em conjunto e fecharam um negócio que estava perdido. A gente tem que estar valorizando o como, se isso é importante para você, logicamente, né? Se isso está alinhado na tua cultura. Mas são esses outros momentos intangíveis, né? E a gente que está no time de vendas, a gente está sempre olhando métrica, número, resultado, aquela loucura. E, ao mesmo tempo, a gente muitas vezes tem uma liderança, uma empresa falando a gente tem que cuidar com as vendas alinhadas, a gente quer que vocês colaborem. Mas a gente em nenhum momento reconhece isso, a gente só reconhece o resultado final. Então, se a gente entra no automático, a gente como liderança, a gente deixa passar e daí a cultura vai passando. Este conteúdo foi trazido para você pela RD Station e por nós, Super Vendedores. Nós queremos convidar você a conhecer o RD Station CRM, o CRM que nós utilizamos aqui na operação dos Super Vendedores. Vai ter um link na descrição deste podcast. E se você sente que é a hora de fazer um treinamento de vendas, venha conhecer o Método Super Vendedores. Tem um link aqui na descrição para você conhecer o nosso treinamento. Certo, Daniel, mestre? É isso aí, bora vender.